Vamos começar o vídeo com o resumo da semana. Vamos assumir que a semana começou na quarta-feira passada, quando publicamos o vídeo da visita do louro na nossa oficina. Eu já agradeci muito a ele, mas agradeço novamente. Louro, obrigado pela visita. Mais do que a gente conseguir gravar um negócio legal, foi uma tarde fantástica. E o melhor de tudo, a troca de informações, a troca de experiências. Em algum momento ali no vídeo a gente comentou alguma coisa de temperatura de óleo, de viscosidade do óleo e tal, mas isso realmente foi o tema da nossa conversa na parte da tarde. Tá? A gente vai retomar esse assunto no final do vídeo, mas sempre quem ganha quando duas pessoas, eu e o louro, por exemplo, trocamos experiências, trocamos informações, compartilhamos as dificuldades que temos no dia a dia, quem acaba ganhando é o cliente, sempre no final. Porque eu posso dar uma sugestão para ele que ele vai gostar, ele pode me dar uma ideia que vai me inspirar em modificar alguma coisa, e assim por diante. Tá? Então, Louro, obrigado, e agora é a nossa vez de fazer uma visita lá na Louro Preparações. Quinta-feira, o que tá vindo na quinta-feira? A relíquia do vovô. A Kombi do seu Eliseu, maravilhosa. Tá? Eu acredito que eu devo ter comentado isso no vídeo. Foi gravado em janeiro ou fevereiro, alguma coisa assim. Mas se você está atrás de uma Kombi, busque a Kombi mais nova que você puder comprar, porque ela é mais confortável, ela é mais acessível. Tá? Então tente olhar com carinho para uma Kombi Clipper. Apesar da Corujinha ela ter todo um visual, ter todo um estilo aí já consagrado, a médio e longo prazo você vai ser muito mais feliz com uma Clipper. Tá? No domingo finalizamos o 2054 do Alexandre, demos o Alan fez o teste final ali, o test drive, e realmente foi um dos motores mais sensacionais que eu já tive a oportunidade de montar. Tá? Então eu vou aproveitar, muita gente comentando, muita gente falando da receita, consumo, ruído, temperatura de óleo e assim por diante. A Bianca lançou uma pesquisa aqui no Instagram, isso chama pesquisa, Bianca, que você colocou aqui para as perguntas, né? Para as pessoas fazerem perguntas. Então tá bom, as pessoas participaram bastante, eu fiquei surpreso agora quando eu acabei abrindo aqui, eu não respondi elas no Instagram, mas eu vou responder por aqui primeiro, algumas delas. Em questão de consumo, quantos quilômetros por litro esse motor faz? E parabéns pelo trabalho. Tá? Então as pessoas elas se preocupam bastante com o consumo. Tá? A carburação dupla aumenta muito o consumo, quais as vantagens? Com 2 carburadores, o que muda no Fusca? E as perguntas elas vão se alterando, desde consumo, potência, e quando as pessoas perguntam por potência, elas perguntam por um número mágico, como se olhar aquele número elas fossem conseguir identificar qual é a sensação ou qual a experiência de andar no motor. Por exemplo, o M. Bueno, Tonela, como posso verificar a potência real do meu motor? Provavelmente num dinamômetro, mas nada melhor do que você entrar no teu carro, dar uma volta e perceber o que te agrada e o que te incomoda nessa configuração. Tá? Esse é o melhor ponto de partida para você realmente ter um motor, ter uma receita que vai acabar te agradando. Daniel Silva de Araújo, em comparação ao Fuscatia, deu muita diferença as válvulas originais e a dupla Solex? Daniel, vamos lá, essa foi uma dúvida que a gente teve sempre antes de ligar o motor e antes de poder dar a primeira volta. E eu acredito que a nossa expectativa se confirmou. Apesar do miolo ser bastante parecido, na verdade ele é idêntico ao do Fuscatia, você tem ali válvulas menores no cabeçote e uma alimentação um pouco mais, vamos dizer, mais discreta. São somente 2 borboletas 40 no lugar de 4 borboletas. Apesar de estar usando o mesmo escape e tudo mais. A sensação de você andar em um e em outro, se você tiver em aceleração parcial ou na casquinha ou em velocidade de cruzeiro,
A impressão que dá é que o Fusca do Alexandre, ele é mais arisco, ele responde melhor, tá? Porque com a válvula menor, com a carburação, entre aspas, menor, você tem uma velocidade maior no duto, e isso vai te favorecer o torque logo saindo da marcha lenta. O Fuscatia já é aquele motor que, apesar dele ter uma marcha lenta decente, apesar de ele ser relativamente progressivo e comportado, você não tem em momento nenhum ele embaralhando que ele não tem força e você precisa afundar o pé no acelerador, graças à escolha conservadora principalmente do comando. A impressão, pelo menos nesse primeiro momento, é que o Fusca do Alexandre ele tem uma resposta um pouco melhor. Óbvio que tudo que você ganha de um lado você perde do outro. No momento que você afunda o pé no acelerador, o Fuscatia ainda, mesmo se a gente for considerar depois que o Fusca do Alexandre é maciel, o Fuscatia ainda tem uma vantagem, e uma vantagem, uma margem muito grande aí de, vamos dizer, de respiração, tanto pelo cabeçote diferente quanto pela carburação. Mas estão nos planos do Alexandre para o futuro provavelmente a instalação de uma dupla Weber, então essa margem ela vai diminuir bastante, tá legal? De qualquer forma, muito obrigado pela tua pergunta, pelo teu comentário. Tá? Muita gente preocupada com o consumo. Quanto consome um motor desse? Qual é a média de consumo de um 2054? Muito menos do que a cilindrada. O que vai interferir diretamente no consumo é o comando que você escolher. Tá? Além disso, óbvio, a carburação bem ajustada, o ponto bem ajustado, a gente está considerando partindo de uma receita ideal, vamos dizer, que você não tenha comido bola em nada. O fator determinante para o consumo vai ser sempre o comando. Eu posso dar um exemplo que por algum tempo aqui em casa, o carro que tinha o maior consumo de toda a nossa frota, entre os dois Fusca, não, tirando o Jeep, mas dos carros normais, de toda a nossa frota, foi o Uno da Bianca, que era 1.0, mas ele estava com um comando muito brutal ali, um comando praticamente de pista, embaralhava, não tinha torque em baixa, virava com muita facilidade até 7.000 RPM, e esse motor ele fazia numa média de 9, 9,5 com 1 litro no uso em estrada. Tá? Depois eu fiz um downgrade novamente para dar um alívio para essa pequena criatura, poder dirigir com um pouquinho mais de torque. Voltei o comando original no começo desse ano, e aí a média de consumo foi para 11 ou 12 km com 1 litro, que é uma coisa muito mais realista. Então, quando você estiver planejando uma receita ou algum tipo de modificação no motor, leve sempre em consideração que o ponto crítico para o consumo sempre vai ser a escolha do comando. Tanto o Fuscatia quanto o Fusca do Alexandre, o do Alexandre talvez até seja um pouquinho mais econômico. E quando eu digo mais econômico, não é pelo fato dele ter um carburador menor, nem nada disso. É pelo fato de justamente entre a marcha lenta e a progressão, ele tem um funcionamento mais suave. Então, se o Alexandre tiver comportado naquele dia, coisa que eu duvido, ele vai colocar o pé devagarinho no acelerador, a velocidade do ar vai proporcionar ali uma média de consumo talvez mais favorável. Mas eu posso falar do Fuscatia, pelo exemplo que a gente tem no Fuscatia. O Fuscatia, depois de amaciado, faz uma média entre 10 e 12 km com 1 litro na estrada, andando de forma civilizada. E é relativamente fácil andar de forma civilizada com ele, porque você não precisa afundar o pé nunca. Tá? Em qualquer situação, você encostou o pé no acelerador, você está no plano, ele está a 120 e quer ir mais. Então você precisa ir tirando o pé. Na verdade é muito motor vamos dizer, para o meu estilo de dirigir ou para a minha realidade. Então é um motor econômico. Os motores que a gente monta na oficina são motores voltados aí pro dia a dia. Tá? Por conta disso, alguém comentou: Tonela, quando é que eu vou ver você montar um W120? Provavelmente nunca. Tá? Provavelmente nunca. Montei o do Mauro 2015 com o W110. Para o meu gosto pessoal já é forte demais, vamos dizer. E quando eu digo forte demais, não é muita potência. Ele embaralha muito até 1800 RPM. Ele ficou muito parecido com o Uno da Bianca. Então, Danilo Pérez BR, melhor um 2054 ou 1.6 com um comando Bravo, dupla Weber, escape, em custo-benefício? Não tem como você
ponderar isso em custo-benefício, porque são duas realidades diferentes. Aí eu vou confirmar o que eu já falei. Um comando bravo vai fazer o teu motor consumir, tua faixa de torque em baixa e muito provavelmente em média, a rotação desaparecer e vai jogar isso tudo lá para cima, tá? E então, com certeza, para um uso diário ou para um uso racional, eu prefiro um motor com o maior torque possível e que esse torque apareça na rotação mais baixa possível. Então é natural, quando você tem uma pessoa com pouca experiência ou nenhuma experiência, mas tem acesso à internet, Tonela, só 98 cavalos no 2054. 98 cavalos é muita coisa, e deu 98 cavalos na roda, e ele tem uma curva de torque muito linear, um carro maravilhoso de se dirigir. Aí vira um coxinha racing das trevas e fala pra mim, o meu tem 140 e é 1.6, o meu tem 160 e é 1.6. Pode até ter, eu não estou preocupado se vai me dar pau ou não, tá? A questão é que essa potência provavelmente vai estar em 6, 7 mil RPM, e a progressão ou torque, que é aquilo que te dá o prazer de dirigir, não vai existir num carro desse. Não adianta, que você não vai ter mesma curva de torque de quando você usa um comando mais tranquilo. Então, mais uma vez, a sugestão que eu dou, quem vai na oficina tem todo o nosso suporte técnico, tem experiências, pode andar com alguns modelos de carros que temos lá. Muitas vezes o Fuscatia esteve lá por muito tempo. O Fuscatia foi responsável por muitos projetos que foram feitos lá, porque as pessoas se encantam realmente com o torque, tá? Mas se você não teve a oportunidade de andar no Fuscatia, você está longe, você não vai poder ir na oficina, mas você está tentando planejar uma receita para você, mais do que uma sugestão, um conselho. Vai no máximo de W100 e, se tiver dentro do teu orçamento, a maior cilindrada possível. Vai te dar torque, o consumo vai ficar muito próximo aí de um consumo original, desde que você mantenha a carburação e ignição bem ajustadas, tá? E eu costumo dizer o seguinte, é um motor que, se você entregar a chave do carro para sua mãe, ela vai conseguir ir no supermercado, ir na padaria, provavelmente vai reclamar que está um pouco barulhento e tal, mas é um carro que tem progressão, é um carro que ela não vai ter que queimar a embreagem nem nada, e provavelmente não vai ter nem que encostar o pé. Diferente de um carro, às vezes, que está embaralhando, você tem que queimar a embreagem, ficar forçando reduções ali, porque você não tem torque. Então, se você quer feliz a longo prazo, não se preocupe com a potência, se preocupe em conseguir torque. E para conseguir torque, basta você seguir qualquer uma das receitas que já apresentamos aqui no canal. Por exemplo, uma pergunta que nunca você deve fazer, seja para um mecânico ou seja para um vendedor de peças: quanto eu gasto de peças em um motor de 159 cavalos, com tudo novo para o Fusca? Se você faz uma pergunta dessa para um preparador, ou eu imagino, a maioria vai te dar um motor de 159 cavalos ou mais. O problema é que aqui você esqueceu de falar que rotação você gostaria que tivesse esses 159 cavalos. Então, muito provavelmente, você não vai ter, você vai ter ele com 159 cavalos, mas não aonde você gostaria que eles estivessem, tá? Então, é preferível, às vezes, você ter 100 mais cavalinhos domesticados que você consiga usar o tempo todo, tá? Teve uma pergunta aqui, eu tenho até medo de responder essa pergunta. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, a pergunta que eu tenho medo de responder, o Mate Tony perguntou, essas perguntas tudo no Instagram, numa postagem que a Bianca fez. Tonela, anda junto com o Opala 6 cilindros? Bom, vamos lá, vou responder com muito cuidado. A sensação de você andar no Fuscatia é muito parecida, mas muito parecida mesmo, com a de você andar num Opala 6 cilindros original, ou talvez um 250S, igual foi o meu primeiro carro. O torque, ele está presente em todos os momentos, não é um motor girador. Fuscatia, eu coloquei o limite nele ali quando a gente foi no dinamômetro de 5.000 RPM, mesmo porque eu estou usando as molas de válvulas originais, tá? Mas a sensação de prazer, de torque que o Fuscatia dá é muito parecida com a de um Opala 6 cilindros. Então, com respeito aos opaleiros mais frágeis,
tá? Eu acho que o Fuscati ia dar um pouco de trabalho sim para os Opalas aí próximo do original, provavelmente com 6 em 2, uma DFV modificada e pelo menos de arrancada, de final com certeza ele vai tomar um pau violento, tá legal? E é bacana a gente falar de Opala também, porque aí a gente tem mais uma vez a mesma questão que eu comentei no começo do vídeo, a troca de experiências, a troca de informações. O que eu comentei com o Louro é uma coisa que tem acontecido cada vez mais com o canal e de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma que eu me sinto muito feliz pela forma que as coisas têm acontecido. Eu ganho com a troca de informações técnicas, vocês ganham e todo mundo ganha. Então eu vou relatar o que aconteceu. Na próxima quinta-feira a gente vai ter a instalação do câmbio que o Gaban preparou para o Fuscati. Tá? Ele esteve aqui no domingo retrasado, a gente passou um dia maravilhoso e foi gravada a instalação do câmbio no Fuscati. Semana passada eu tinha mandado os cabeçotes do Fuscati lá para Retfort para identificar, para dar uma limpada, para verificar ângulo de válvula e tal. Em relação aos ângulos que estavam ali, nesses 2 anos e meio, eu aprendi muita coisa, tá? Conversando com o Franzoni, conversando com a equipe da Retfort. Então eu já tinha na minha mente algumas modificações que eu gostaria de fazer nos ângulos de válvula, em alguns pequenos detalhes ali. A minha boa surpresa, quarta-feira passada, eu e a Bianca, a gente sai cedo aqui de casa, a caminho da Retfort, tudo planejado, já tinha discutido com o Saulo o que eu queria fazer, a forma que eu queria fazer para poder fazer a gravação. Quando eu chego lá, ele fala o seguinte para mim: olha, eu acabei de falar com o Franzoni, falei que teu cabeçote estava aqui, o Franzoni pediu para você mudar os planos e colocar, mudar os ângulos dessa forma e dessa forma, tá? E eu falei para o Saulo, eu não vou nem discutir, a gente vai acatar o que o Franzoni falou. Primeiro, o Franzoni é o cara que provavelmente, nos meus 49 anos de idade, é o cara com mais experiência, é o cara que mais entende de motores que eu tive o prazer de conhecer, tá? Então ali simplesmente a gente aproveita, a gente absorve a informação. Segundo, o Franzoni ele tem um banco de fluxo em casa. Quantas pessoas vocês conhecem que tem um banco de fluxo para testar fluxo de ar no cabeçote na própria casa? Eu só conheço o Franzoni, acho que nem os caras da TV a cabo tem no mundo real. Eles podem fingir que tem alguma coisa, no mundo real não. Para mim é só o Franzoni. Então, o que o Franzoni experimentou há 2 anos atrás, provavelmente 1 ano depois, ele aperfeiçoou, ele mudou. E a mesma coisa na semana passada. Ele, de última hora, falou com o Saulo, Saulo, pode colocar tal coisa, tal configuração que vai ficar melhor. Por quê? Porque ele experimenta isso e ele tem a generosidade de compartilhar essa informação comigo de uma forma gratuita, com a equipe da Retfort. Em outras palavras, todo mundo ganha. Você que acompanha os nossos vídeos, pô, Tonelli, como é que eu posso ganhar? Você pode ganhar absorvendo essa informação também. No momento que você for fazer uma retífica do cabeçote, você pode perfeitamente chegar lá e falar: eu quero colocar, Saulo, os ângulos de válvula que o Tonella usa, ou que o Franzoni usa. Você vai ser abençoado com, vamos dizer, com anos de experiência, milhares de horas provavelmente que o Franzoni se dedicou ali para chegar numa determinada receita. Você vai ter a possibilidade de usar isso no teu carro, tá? E por que eu estou falando isso? Primeiro porque eu fiquei muito feliz, quero agradecer mais uma vez o Franzoni por compartilhar isso com a gente. Claro que são informações complexas ali, que não são coisas que a gente vai conseguir muitas vezes nem fazer em casa e na maioria das vezes nem entender a dinâmica que tá envolvida por trás das soluções que ele apresenta. Mas isso daí é um detalhe que mostra a responsabilidade que eu tenho no momento que eu vou apresentar uma empresa, um profissional, um parceiro, o quanto ele pode agregar de conhecimento, de informação, não somente para a gente, como que a gente pode trocar essas informações
mas enfim, como que você que vai dar um voto de confiança, vai acreditar naqueles parceiros que eu indico, como que você pode ser beneficiado. E sim, você pode ser muito beneficiado. Então, para finalizar o vídeo da mesma forma que a gente começou com o louro, não adianta ficar, ei, não sei o que é melhor, não, porque o outro é melhor, não, o louro é melhor, não, o tonela é melhor. Não, tem espaço para todo mundo. E quando existe a troca de informações, você pode escolher, vamos dizer, o profissional ou a empresa que você quiser. O que a gente está fazendo é compartilhar as informações com vocês e vocês podem, de uma forma consciente, falar, não, eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali, ou eu vou fazer em algum outro lugar. O fato de todos os meus motores hoje, isso sem falsa modéstia, serem um sucesso absoluto para cada, não somente no vídeo, mas para cada dono que a gente entrega o motor, a pessoa fica muito feliz, acaba virando nosso amigo. Isso daí é porque, com certeza, eu tenho os melhores parceiros ali. E o vídeo do Franzoni, ele não vai aparecer na próxima quinta-feira, que é o vídeo do Gaban, outro tremendo parceiro, outro cara que manja demais de câmbio. E vocês vão acompanhar na próxima quinta-feira o câmbio do Fuscatia. Na outra quinta-feira vai ser o trabalho no cabeçote do Fuscatia. Eu estou bem feliz ali com o que aconteceu na semana passada, é por isso que eu estou compartilhando essa experiência com vocês. E para o domingo, Bianca, para quem estava com saudades e muita gente perguntando do nosso pedalinho, o que vai acontecer? Polimento. Polimento, equipe da 3M visitou o quintal do Tonela e deu um polimento naquela pintura maravilhosa do Portela, e no próximo domingo vocês vão acompanhar todo esse processo. É isso daí, Franzoni, Saulo, Alan, muito obrigado, Louro, tamo junto, e até quinta-feira com o Thiago Pereira Gaban, o nerd dos câmbios, aqui no nosso canal.